Sabe, às vezes a gente pensa que o nosso destino depende do que a gente tem, da nossa posição, mas e se não for nada disso? E se a chave estiver em como o nosso coração está? É exatamente isso que vamos explorar hoje, mergulhando em duas histórias bíblicas que são o oposto uma da outra, para descobrir uma verdade que é, no mínimo, surpreendente. Então, a nossa pergunta central hoje é essa aqui. O que um homem podre de rico, mais considerado um tolo, e uma mulher totalmente desprezada pela sociedade podem nos ensinar? Parece uma comparação meio estranha, né? Mas as histórias de Nabal e de Rabi vão ser nossos estudos de caso para desvendar exatamente isso. Vamos começar então com o nosso primeiro personagem. Conheçam Nabal, um homem cuja riqueza era tão grande quanto a sua própria insensatez. A história dele está lá em 1 Samuel, capítulo 25, para quem quiser conferir depois. Olha só o perfil dele. É uma contradição que salta aos olhos. Riqueza imensa, mas um caráter complicado. Orgulhoso, ingrato, um coração duro como pedra. É o retrato perfeito do que a gente pode chamar de pobreza espiritual, bem no meio de uma abundância material. E aqui tem um ponto que é crucial a gente entender. Quando a Bíblia chama o Nabal de tolo, não está falando da capacidade intelectual dele, sabe? A tolice dele era de outra natureza, era espiritual. Um coração tão cheio de si, tão orgulhoso, que se fechava para qualquer conselho e principalmente para a voz de Deus. E essa tolice, claro, colocou ele numa rota de colisão direta com a ruína. Dá uma olhada na sequência dos fatos. Os homens de Davi protegem as terras de Nabal de graça. Depois, Davi faz um pedido justo, de provisões. E a resposta? Um insulto, cheio de arrogância. Essa atitude de Nabal foi a faísca que acendeu um barril de pólvora, provocando a ira de Davi e ameaçando destruir tudo que ele tinha construído. E aqui está a grande lição da história dele. Com o próprio orgulho e com a própria ingratidão, Nabal transformou possíveis aliados em inimigos mortais. Ele mesmo criou a crise que quase o aniquilou. Era um desastre, era totalmente evitável. Agora, vamos fazer uma virada de 180 graus. A gente deixa para trás o rico fazendeiro e vai parar nas muralhas de Jericó. É lá que a gente encontra Raabe, uma mulher numa posição social completamente diferente, mas com uma história que, nossa, mudaria tudo. O perfil da Raabe é um contraste gritante com o de Nabal. Se ele tinha status, ela era o que havia de mais desprezado pela sociedade. Mas, e esse mas aqui faz toda a diferença do mundo, por dentro, ela tinha uma fé e uma coragem que eram infinitamente maiores que as circunstâncias externas dela. E a história dela revela um princípio que é fundamental. Para Deus, a posição social, o status não significa absolutamente nada. O que realmente tem valor é a condição do coração, e o coração dela era humilde, era receptivo. E a fé da Raabe não foi passiva, não foi só da boca para fora, foi uma fé de atitude. Ela ouviu as histórias sobre o Deus de Israel, ela acreditou, e aí ela agiu com uma coragem tremenda, arriscando o próprio pescoço para esconder os espias. E essa atitude ousada, movida pela fé, acabou salvando não só a vida dela, mas a de toda a sua família. Certo. Agora que a gente já conhece bem os dois personagens, vamos colocar essas histórias lado a lado, porque é justamente nessa comparação que a lição mais poderosa de todas aparece. A primeira diferença, e a mais fundamental, está aqui, no coração. Nabal, que estava cercado de riqueza, tinha um coração duro, fechado. Já a Raabe, sem posição social nenhuma, tinha um coração vivo, sensível à voz de Deus. E isso nos leva direto para a tese central de toda essa nossa análise. É um princípio espiritual que se repete ao longo da história. Deus resiste ao orgulho. Ele se opõe aos orgulhosos, mas derrama a sua graça sobre a humildade. Agora, vamos olhar para a ação decisiva de cada um deles. Nabal rejeitou os mensageiros que foram até ele, e com isso atraiu juízo sobre si. Raabe, por outro lado, acolheu os mensageiros e com isso trouxe salvação. Era a mesma encruzilhada, mas com duas respostas opostas que levaram a dois destinos completamente diferentes. E aqui está um insight que é, olha, poderoso. A forma como a gente trata as pessoas que a vida ou que Deus coloca no nosso caminho não é um mero detalhe. Como essas histórias mostram, essa atitude pode ser o exato ponto de virada que define todo o nosso destino. Essa tabela resume tudo de um jeito bem claro. De um lado, Nabal, o homem de status que deixou um legado de tolice e encontrou a destruição. Do outro, Raabe, a mulher de má reputação que se tornou uma heroína da fé, lembrada até hoje, e que encontrou salvação e honra
entrando inclusive na linhagem de Jesus. É a prova definitiva de que as aparências realmente enganam e que Deus olha muito além delas. Ok, a gente sabe que as histórias são antigas, mas a verdade que elas carregam é totalmente atual. Então, como é que a gente pode pegar isso tudo e aplicar na nossa vida hoje? O caminho de Nabal serve para a gente como um grande sinal de alerta, né? A lição é clara: rejeitar o orgulho a todo custo. Praticar a gratidão, mesmo nas pequenas coisas. Pensar 2 vezes antes de dar uma resposta dura. E talvez o mais importante, estar aberto a ouvir conselhos. Essas atitudes são como cercas de proteção que nos impedem de criar nossos próprios desastres. E na Raabe, a gente encontra um verdadeiro mapa a seguir. É sobre ter coragem para tomar decisões difíceis com base na fé, mesmo quando parece arriscado. É sobre confiar que Deus pode transformar qualquer história. A vida dela grita para a gente que não importa como a história começou, a fé tem o poder de escrever um final extraordinário. No fim das contas, essa comparação toda entre Nabal e Raabe nos deixa com uma pergunta que é essencial. O que é que realmente tem peso? O que de fato importa na balança da vida? E eu deixo essa pergunta aqui para reflexão. Na balança do nosso destino, o que pesa mais, a reputação que a gente constrói diante das pessoas ou a condição do nosso coração diante de Deus? As histórias de Nabal e Raabe, de certa forma, já nos deram a resposta.